Preparando a munição aqui, ó, para o combate de fungos, né? Porque nós sabemos que início de ano, para quem cultiva suculentas e cactos, é o pior período, porque a chuvarada vem aí por dias consecutivos e não tem como escapar disso aqui, ó. Muitos fungos, e não só fungos, como cochonilhas também, porque são vários dias de chuva e quando não está chovendo, o céu está totalmente nublado e carregado para próximas chuvas. Então isso acaba aumentando cochonilhas, fungos, doenças de plantas e pragas em geral. Uma que é bem perseguida aí por fungos nesse período agora de muita umidade, que mistura aí o calor excessivo com chuva, essa daqui que é a Dionísios. Mas além da Dionísios eu vou mostrar para você no vídeo de hoje, durante o vídeo, né, pelo menos umas 20 suculentas que não suportam aí muitos dias de chuvarada e também muita umidade, que acaba pegando um fungo ou outro, como é o caso da Jade, né? Que nós sabemos que ela vai bonitona, lindona no cultivo, mas quando chega essa época, ela começa a aparecer algumas pintas pretas, que é o fungo aí da pinta preta, né? Vou seguir mostrando mais algumas aqui que é bem perseguida por fungos e por cochonilhas agora nessa época, e daqui a pouquinho na sequência eu vou mostrar para você o fungicida que a gente usa aqui e que normalmente ajuda a manter plantas como o Ione e o Kiwi vivo mesmo passando por esse período agora de muita umidade e muitos fungos, né? Como você pode ver, se você observar bem aqui, você vai ver, ó, que ele está crescendo, está bonito, está brotando, mas algumas folhas já está aqui, ó, com a perebinha do fungo pinta preta, porque nós aplicamos já aqui o fungicida que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, e é o que tem mantido essa planta ainda viva e ainda brotando, né? Reproduzindo. E aproveitando para falar para você que quando você ver uma planta sua com o fungo pinta preta, é necessário realmente alguns cuidados, como a limpeza da planta e aplicar o fungicida, né? Mas não precisa ficar apavorada, achando que é o final da planta porque viu a pinta preta. Um exemplo também é a perle, que aqui no nosso cultivo, ela vai indo bem, vai crescendo e desenvolvendo, mas quando chega esse período agora, ela começa a dar uma diminuída pela questão do calor que foi excessivo anteriormente, e na sequência vem a chuvarada, que também consecutivamente vai destruindo algumas folhas dela aí com fungo. O cacto amendoim também costuma ir bonitão aqui no cultivo, mas quando chega essa época ele costuma pegar uma ferrugem. O nosso aqui, os nossos na verdade, nós acabamos recuperando aí com um fungicida, e 15 dias depois que aplicamos o fungicida, a gente aplicou aí um fertilizante rico em fósforo, né? E com esses cuidados nós conseguimos recuperar as nossas plantas e elas vão seguindo aqui no cultivo. Quando você olha aqui, ó, essas plantas lindonas, bonitonas, parece que está tudo perfeito, mas é isso que eu quero mostrar para você, ó. Passaram 5 dias de chuva aqui e hoje eu resolvi tirar a parte da manhã para fazer uma limpeza e olha para você ver. Qualquer pouquinho que a gente vai mexendo aqui, ó, a gente vai achando muita folha seca e folha que já está parada aqui no vaso. Por mais que a gente retire e cuide, isso aqui, ó, por exemplo, é um perigo, porque vai juntando fungos e além de fungos, junta cochonilhas e até mesmo caracóis, lesmas e caramujos. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar para você o fungicida que a gente utiliza aqui. Tem um que é comprado, mas tem um que a gente faz aqui totalmente gratuito. Então eu te convido a permanecer no vídeo para pegar essas dicas daqui a pouco. Mas tão importante quanto aplicar um defensivo, um fungicida, um inseticida, é você fazer essa limpeza que eu estou fazendo aqui, ó. Com meia hora que eu estou aqui tirando folhas secas e folhas apodrecidas pela chuvarada, eu já consegui retirar aqui muitos caramujos, muitas lesmas e jogar fora, e folhas totalmente fungadas, que se ficar por aqui, vai espalhar esse fungo para outras plantas. E também é uma forma de você economizar fungicida, porque olha aqui, o tanto de folha que eu ia jogar fungicida nelas sem necessidade. Então eu retiro essas aqui, coloco numa sacola plástica, sacola de supermercado, e jogo fora lá no lixo, longe daqui do quintal do nosso cultivo. Depois de fazer a retirada, aí sim a gente começa a aplicar o Fungitor, que é um fungicida muito bom e eficaz contra a mancha negra, oídio e até mesmo ferrugem, né?
Normalmente a gente usa um sachêzinho desse aqui, ó, de 10 ml para cada litro d'água. É muito fácil de preparar, é só jogar mesmo aqui, ó, essa caldinha, esse cremezinho dele aqui num litro d'água. Aqui ainda não tem 1 litro d'água, é só mesmo para mostrar para você como que a gente prepara. Então eu já preparo logo alguns aqui, porque quando eu faço eu já aplico em todas as plantas de uma vez, né? Para poder fazer a prevenção e também para combater os fungos que já tem presente em algumas suculentas. Normalmente quando eu vou preparar aqui, eu já coloco lá no pulverizador, chacoalho ele e faço a aplicação. Isso aqui é só para mostrar para você que fica aqui, ó, uma mistura homogênea, e aí depois a gente acrescenta o restante de água que precisa, né, no pulverizador. Normalmente me perguntam onde a gente encontra. Normalmente eu compro em casas de agricultores, casa de ração e até mesmo floricultura. Mas se você não conseguir na sua cidade, na internet você consegue fazer o pedido dele tranquilamente. É só você pesquisar pelo Google aí que você vai ver o site que você mais confiar para você fazer o pedido que chega na sua casa pelo correio. E como eu falei para você, ó, o modo de preparo é muito tranquilo, é só despejar mesmo o sachêzinho num litro d'água e depois dar uma chacoalhada, uma leve chacoalhada, tampar e pulverizar. Se você não tiver o pulverizador, pode ser com o borrifador normal mesmo. Enquanto eu vou aplicando aqui nessa perle aqui, ó, como sempre, ela é uma das que a gente aplica porque é também uma planta que é bem perseguida por fungo, principalmente nos períodos de maior umidade. Não é nem pela questão da chuva, é pela questão da umidade mesmo, que normalmente aumenta, né? Agora no verão, são dias aí bem quentes e depois vem a chuvarada e com isso aumenta a umidade. A forma de aplicação é como se fosse um nevoeiro, ó, em cima da planta contaminada ou em cima da planta que você normalmente sabe que pega fungo, e a gente aplica na planta toda, no caule, no substrato, por cima da planta, por baixo da planta, porque fazendo isso aqui, a planta inteira ela tem estômatos, né? Então quando você faz essa aplicação, logo em seguida ela absorve tudo que foi jogado nela e esse remédio ele entra na planta, indo direto atacar o fungo que está ali. Chegando ali no fungo, ela vai paralisar o fungo, né? O remédio, o veneno vai paralisar o fungo e ali ele fica. Então depois, quando o sol vier no dia seguinte ou nos dias seguintes, ele batendo naquela folha ali, aquela folha tende a secar muito mais rápido e aí é só você retirar a folha seca e jogar fora. A Capitella Campfire, por exemplo, ela é mestre em pegar o fungo oídio, né? Que fica parecendo um mofo branco em cima da planta. Essa rosa de jade, por exemplo, ela está com um fungo aqui, ó, que parece até que ela está com uma intoxicação. Essa daqui eu já jogo para prevenir mesmo, porque todo ano ela pega fungo. E a gila também, as folhinhas de baixo, como sempre, já tem algumas pintas pretas por aqui. Alguns minutos depois que a gente faz a aplicação, você consegue perceber que a planta ela praticamente mudou de cor. Mas não é para o mal da planta, é porque o remédio ele passa pela pruína e vai para o centro da planta, né? Para a célula da planta, podemos assim dizer. É igual quando a gente toma um remédio, que aquele remédio cai na corrente sanguínea e ele vai de encontro ao que está fazendo mal ali para o nosso sangue, né? E minutos depois a gente começa a melhorar. A mesma coisa é a planta. Eu não sei se você já está observando, mas à medida que o fungicida ele vai fazendo efeito na planta, que ele vai penetrando na célula da planta, ela vai pegando um brilho, ela vai pegando uma cor e rapidamente a gente começa a perceber que a planta está com mais viço e está até mais bonita, né? No momento em que a gente faz a aplicação, dá a impressão até que manchou e que deformou a planta, mas logo depois ela volta ao normal. O procedimento é sempre feito ao final do dia ou quando a planta está na sombra, né? Sem perigo nenhum de bater sol novamente na planta. Aqui, por exemplo, é ao final do dia, mas está nublado e com certeza não vai demorar mais do que 1 hora ou 2 horas para voltar a chover. E aí, por que eu estou passando essa informação para você? Porque às vezes a pessoa fala assim, ô Marcos, não estou conseguindo aplicar aqui um fungicida porque está chovendo direto. Mas se você perceber que deu uma estiada, você pode aplicar porque a planta absorve muito rápido
esse remédio, vamos assim dizer, para ela, né? E esse veneno para os fungos. E se caso vier chuva logo em seguida, aí 1 hora, 2 horas depois, a planta já absorveu o que precisava absorver. Então, você vai tratar a tempo aí a sua planta. Esse vídeo eu fiz ele hoje porque muitas pessoas durante a semana me pediram ajuda porque está chovendo muito na cidade que mora e que já começou a ver muitos fungos e também muitas cochonilhas. E não é agradável, mas é normal nesse período agora a gente realmente vê aí a proliferação, né, muito mais fungo e muito mais cochonilhas. Em relação a cochonilhas, eu vou passar para você uma dica que normalmente eu passo aqui no canal, mas como está chegando muitos amigos e amigas novas, eu vou deixar para você como que a gente prepara aqui um inseticida, fungicida aí natural, 100% gratuito, que dá para você também aplicar em todas as plantas, porque ele tem teor de fungicida e também tem um leve teor de fertilizante. Então, ele vai fertilizar a sua planta e tratar ela ao mesmo tempo, o que ajuda bastante, porque quem acompanha o canal vê sempre por aqui que mesmo quando a gente está com uma planta cheia de fungo ou até mesmo com cochonilha, mas a gente tem sempre a planta reproduzindo, brotando e seguindo a vida dela. Muitas vezes a gente vê uma planta aqui com fungo e ao mesmo tempo que ela está fungada, a gente está retirando a haste dela e colocando ali para cicatrizar e depois de alguns dias já colocar para enraizar, né? Então isso é bem comum acontecer por aqui e é uma forma da gente garantir a sobrevivência da espécie. Aqui, ó, como você pode observar, quando a gente joga o produto, a gente consegue ver além da pruína e a gente consegue ver algumas manchinhas lá por baixo da pruína. Lovely Rose, que normalmente costuma dar fungo e melar também, agora no período de chuvarada. Essa daqui, ó, que é a Super Boom, a gente aplica nela o fungicida mesmo quando ela não está manchada, com a pinta preta. E aqui voltando para a pele, só para você já entender, ó, que minutos depois da aplicação, a gente já começa a ver a cor dela voltando ao normal, tá vendo? Já não tá mais aquela cor avermelhada, porque a pruína já vai voltando logo em seguida, né? Ela volta a aparecer e a planta já absorveu e aqui consecutivamente, daqui a pouquinho ela melhora. E agora eu vou falar com você um pouquinho então sobre o inseticida, fungicida e até mesmo fertilizante aí, totalmente gratuito, que é da Mamona, né? Na verdade a gente usa aqui a Mamona para fazer o nosso adubo, né, para as nossas plantas, mas aí a gente, além de fazer a torta de mamona, a gente usa também a folha para fazer a calda. Quem acompanha o canal já deve ter visto várias vezes a gente passando aqui essa dica. Normalmente a gente pega aqui alguns galhos aqui e leva para casa, mas a gente usa aqui 5 folhas para preparar 1 litro da calda. Usa também 1 colher da canela em pó e usa 2 dentes de alho. Juntando esses 3, a gente vai ter aqui bactericida, fungicida, inseticida, enraizador e também um leve teor de fertilizante com essa mistura aqui. E aí o que a gente faz? A gente mistura tudo isso aqui. Por aqui a gente bate tudo nesse liquidificador velho aqui que a gente tem só para o canal e para jardinagem mesmo. Então não tem perigo da gente usar ele na cozinha. Caso você queira fazer, é só lavar bem lavado depois. Mas se você tiver medo, pode fazer ela de forma macerada. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Essa calda eu coloco ela numa garrafa e coloco ela debaixo de um armário aqui, num local mais escuro, e deixo até o outro dia. Essa daqui já está pronta e é a que eu vou usar para mostrar para você daqui a pouquinho, aplicando aqui e deixando dica para você. Em relação a outro jeito de fazer, pode macerar os 3 produtos também dentro de um balde ou dentro de uma bacia. Se você preferir assim, em vez de bater no liquidificador, importante colocar também no recipiente e depois colocar num armário, num local escuro, e no outro dia coar tudo para poder usar ele no pulverizador ou no borrifador, ou até mesmo para jogar lá no substrato diretamente. Esse daqui é custo zero, a gente não gasta nada para fazer, porque o alho a gente sempre tem em casa, a canela também, né? E a mamona a gente consegue lá no meio do mato. Para jogar em cupim, formiga, por exemplo, a gente não raleia, mas para jogar na planta e nas pragas que estão na planta, a gente dá uma raleada colocando então
200 ml para cada 800 ml de água, formando 1 litro da calda. E também porque normalmente aqui eu faço justamente para jogar no substrato, né? Para poder ajudar a combater cochonilha de raízes e até mesmo as cochonilhas que começam a subir ali pelo caule, né? Que são aquelas carapaças. No início a gente consegue combater com essa calda aqui e a gente usa essa calda para um monte de coisa. Além de pulverizar aqui, ó, de borrifar nas suculentas contaminadas por cochonilhas e por fungos, normalmente eu guardo um pouco dela para usar com aquele cotonete gigante para limpar cochonilhas carapaça no caule, né, das suculentas, que ajuda muito porque ao mesmo tempo que limpa o caule, dá meio que uma tratada, né, vai dando ali meio que um remedinho ali também para a planta por causa do alho ser cicatrizante, que vai cicatrizar as feridas que as cochonilhas deixam, e também a canela, que além de ser curativa, ela ajuda também quando ela cai lá no substrato, ela ajuda também na questão do enraizamento. Então melhora a planta num geral. E não custa nada lembrar que todo esse procedimento ele deve ser feito com a planta na sombra. Se caso não estiver armando chuva, por exemplo, como está armando por aqui, você pode aplicar que durante a noite vai absorver, vai secar tudo. E no outro dia, se você quiser dar uma duchinha no caso das cochonilhas, para poder retirar as cochonilhas mortas que acabam ficando, né? Porque elas morrem, mas elas permanecem na planta e dá a impressão que não resolveu. E como a folha da mamona tem um leve teor de fertilizante, juntando com a canela e com alho, eu jogo também aqui no substrato para dar um reforço a mais, porque além de dar uma leve fertilizada, vai combater alguma bactéria, algum verme, alguma coisa que esteja em excesso aqui no substrato. E fungos também, né? Porque mesmo quando não tem fungo na planta, o fungo ele fica no substrato, porque o fungo também ele ajuda na decomposição da matéria orgânica que tem no substrato. Então, é bem natural ter fungos no substrato. O problema é que quando aumenta a umidade, eles acabam subindo para a planta. A patinha de urso, por exemplo, é uma planta que eu já salvei várias aqui usando esses dois produtos, né? Tanto o Fungitor quanto essa calda feita da folha da mamona, junto com a canela e com o alho. Eu não sei se já aconteceu com você no seu cultivo, mas a patinha de urso aqui no nosso cultivo, ela também chega uma época que ela dá ferrugem no caule. E acabou já apodrecendo algumas aqui por causa dessa ferrugem, antes da gente saber dos efeitos dessa calda que eu estou passando para você a dica no vídeo de hoje. A metálica também, quem acompanha o canal aí sabe que essa daqui é uma planta que a gente tem ela aqui realmente para fazer os experimentos, né? Porque é uma planta que dificilmente ela fica 100% curada e bonitona. São alguns períodos que ela fica bem aqui no cultivo, normalmente no outono e inverno, mas fora isso elas são bem perseguidas por fungos e por cochonilhas. E aí a gente acaba usando ela para fazer os experimentos que a gente faz por aqui. A capitela também, o mesmo jeito que ela é muito boa para brotar e para dar muda, mas também costuma às vezes ela tá lindona no vaso e do nada ela começa a pegar um fungo, um mofo, que acaba com ela rapidamente. Então é por isso que a gente também sempre pega a mudinha delas e vai esparramando para todo lado, porque a hora que dá problema numa, a gente tem ela esparramada em outros vasos para poder continuar. A punita também, quem acompanha o canal sabe que é uma batalha quase que anual aqui com essa planta. Também só no outono e inverno que ela fica bonita, que elas ficam bonitas. Fora isso, é dedicação aqui para manter ela viva também no cultivo. As suculentas do vídeo de hoje, todas elas em algum momento elas já foram aqui contaminadas por fungos, cochonilhas, como é o caso dessa ranaicada aqui, ó, que a gente tem ela há mais de 2 anos no cultivo, mas poucas vezes a gente viu essa planta salva de pragas, né, de cochonilhas, de fungo. Mas quem já experimentou ver ela bem colorida e dando haste floral, vai nessa luta aí tentando manter ela no cultivo, porque realmente vale a pena quando ela está no melhor momento dela. A gila, a gente mantém elas vivas aqui também, na base desses defensivos que eu passei a dica para você, mas eu acredito que nunca teve uma gila aqui
que também não teve, num momento ou outro, uma folha com a pinta preta. Por mais lindona que ela esteja, às vezes, na copa, mas a folha de baixo sempre tem uma pinta preta. Então, a gente já até acostumou. Para a gente já virou rotina ver a pinta preta nela. Mas isso não é motivo para a gente desistir, não. Por aqui a gente poda também ela e reinicia ela sempre também. A mahogany também. Já teve vezes da gente ter algumas bem grandonas, bem bonitonas. Já teve vez da gente salvar só a copinha dela e recomeçar ela toda de novo por causa de fungo. Mas a gente vai tendo elas aqui também no cultivo, porque é uma planta que a gente gosta bastante. E quando a gente vê ela no melhor momento, a gente sabe que é uma planta que vale muito a pena você cuidar um pouco mais dela, como a gente faz por aqui. Porque quando ela pega o auge dela, é uma planta aí que não tem para ninguém botar defeito. A Lola também normalmente dá muito apodrecimento e mela, né, as folhinhas de baixo. Uma dica que a gente deixa aqui desde o começo, quando nós conseguimos elas, é colocar o carvão ali debaixo das primeiras folhinhas e usar esses defensivos, né, que eu passei para você no vídeo de hoje. E assim a gente mantém ela bonitona por aqui. Outra também que é lindona, mas vive aqui com algumas perebas de fungo, ó, como você pode ver, as folhinhas do lado tem aqui algumas perebinhas de fungo, porque elas estão sendo tratadas agora no momento e estão curadas aí. Só tá mesmo aqui a casquinha, a crosta do fungo, mas ela tá curada. E você aí no seu cultivo, qual a que você normalmente vive cuidando dela aí, que ela vive cheia de fungo e cochonilha? Deixa pra gente nos comentários. E falando em comentários, queria pedir a você também para deixar nos comentários de onde você assiste, para a gente saber até onde chega as nossas informações, que é bem importante para a gente saber, tá bom? E falando em comentário, eu quero deixar um abraço especial hoje para uma amiga inscrita aqui no canal, que é a Isabel. Ela colocou um comentário falando que o aniversário dela era dia 2, que era para a gente mandar um abraço para ela e desejar para ela um feliz aniversário. Então, parabéns, Isabel, feliz aniversário. Outro abraço vai para Margarida, que ela pediu para mandar beijos para ela, que ela é da cidade de Belo Horizonte. E para você que viu o vídeo de hoje, caso não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixa o joinha, compartilhe o vídeo, porque fazendo isso o YouTube entende que você está gostando, e aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, ele manda para você nas notificações. Combinado? Para você que é meu parceirão, minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, agradeço muito aí pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.